Então, hoje a gente está começando essa matéria nova, né? Estética. Estética, a princípio, ela vem da palavra ástesis, em grego, quer dizer percepção, mas no contexto da época moderna, ela vai adquirir o sentido de crítica da arte. Então, a estética em filosofia, hoje, ela tem esse papel de funcionar como crítica das obras de arte. É interessante essa aula, né, essa possibilidade da gente estar pensando arte, porque durante 2.000 anos, até mais, né, 3.000 anos de história, a filosofia e a arte, elas vêm travando uma relação, muitas vezes, equivocada, pelo seguinte: é possível arte e filosofia estarem juntas, né? Estarem se aliando para pensar a possibilidade do ser humano se libertar, ser liberto. E muitas vezes não foi assim. Muitas vezes, tanto a filosofia quanto a arte, elas tiveram um papel oposto. E hoje a gente vai pensar o porquê disso, né? E de que modo a arte, ela pode, tanto quanto a filosofia, estarem aliadas para trazer para o ser humano a possibilidade de ser livre. E o que quer dizer isso, ser livre? A nossa aula vai partir de um contexto sociológico, para não dizer antropológico. As palavras sociologia e antropologia, elas têm uma etimologia. A própria palavra etimologia tem uma etimologia. O que quer dizer etimologia? Étimo é raiz da palavra, e logia vem do grego logos, quer dizer linguagem ou lógica. Etimologia é a lógica da raiz da palavra, ou o significado de uma palavra a partir da raiz da palavra. Então, etimologia tem essa etimologia, raiz da palavra. Sociologia, o que quer dizer sócio? Socier, sociedade, não é? Então, sociologia é o estudo da sociedade. Antropo quer dizer homem. Antropologia é o estudo do homem. Existem infinitas formas da gente fazer sociologia, infinitas formas da gente fazer antropologia, mas, a princípio, só uma forma da gente fazer filosofia. Por conta do seguinte: a filosofia tem uma especificidade que é pensar sobre si mesmo. Então, a forma de sabedoria ou a forma de poder lidar com o mundo sem ter esse contexto de voltar-se para si mesmo e pensar o próprio pensamento, não é filosofia. A filosofia é isso, né? É você voltar-se para o próprio pensamento. Agora sim, a filosofia é isso. Agora existem múltiplas formas de a gente fazer isso, a gente pensar o próprio pensamento. É possível, sim, partir da antropologia para se fazer filosofia. E é o que a gente vai fazer hoje. Por conta do seguinte: existiu um antropólogo que veio aqui no Brasil 2 vezes. Legal o livrinho dele. Que se chama Lévi-Strauss. O Lévi-Strauss é um antropólogo que estava aí pensando nas bases da antropologia, o que a antropologia tem de inaugural com relação às outras formas de saber.
E a antropologia, ela nasce de um contexto muito específico, que é o já da crítica que a própria sociologia fez do seu modo de funcionamento. Os antropólogos discordam, em geral, da forma como a sociologia trabalha, qual seja a forma de pensar a sociedade a partir de um distanciamento, ou seja, pensando a sociedade a partir de um todo passível de ser observado por quem é o sociólogo. O antropólogo não. Ele fala o seguinte, não, para você conhecer uma sociedade, como que o ser humano... Deixa eu tirar isso. Para nós conhecermos como que nós mesmos funcionamos, ou outra sociedade, uma comunidade... Está bem barulhento hoje aqui a rua. Funciona, a gente tem que se enturmar com essa sociedade, a gente tem que conhecer, a gente tem que fazer um conhecimento, digamos, de campo, a gente tem que ir até a comunidade que a gente quer conhecer e falar a mesma língua, a gente tem que aprender a mesma língua, a gente tem que aprender os mesmos costumes, para desde dentro a gente poder aí fazer uma série de conclusões a respeito dessa sociedade ou comunidade específicos. E foi isso que o Claude Lévi-Strauss fez. Ele foi até algumas tribos indígenas brasileiras, também algumas tribos africanas, e nesse contexto de trabalho de campo, que a gente chama o termo em antropologia, ele começou a pensar que existiria nessas tribos e nessas sociedades uma lógica específica que ele vai chamar de estrutural. Então, o que quer dizer estruturalismo a partir do nascimento desse contexto, desse conceito? O estruturalismo quer dizer que haveria uma lógica presente em todas as comunidades, que é uma lógica simbólica. Uma lógica simbólica que funcionaria a partir do seguinte: a princípio, você teria de universal, em todas as sociedades, o tabu do incesto. Então, você teria o tabu do incesto. O que quer dizer? Você teria a interdição, a proibição de relacionamento entre familiares, relacionamento sexual entre familiares. Então, a antropologia, ela parte desse contexto de compreender que em todas as sociedades humanas você tem a proibição de relacionamento entre pais e filhos, mães e filhas, relacionamento de caráter sexual. Né? A princípio, isso favoreceria a exogamia. O que quer dizer exogamia? Gamia é gametos, ou a carga de espermatozoide e óvulo. E aí você teria na exogamia o princípio de que essa junção de gametas tem que se dar a partir de diferentes famílias. Então, você teria, no contexto de interdição de incesto, a consideração de que cada família tem que trazer para o acontecimento do casamento, né, da relação entre gêneros, de uma formação de uma nova família, outras famílias. Então, no surgimento do contexto da antropologia estrutural, você vai ter essa compreensão de que, para você ter um relacionamento sexual, você tem que ter famílias diferentes. Mas não é isso que se observa. Então, o que acontece? Existem casos de que, talvez não tanto na prática, mas no contexto simbólico, você teria o incesto. E aí você tem o quê? O adoecimento.
Então, o que o Lévi-Strauss observa? Que você tem a proibição do incesto, mas em alguns contextos, sobretudo no âmbito da mitologia, você tem muitos mitos que trabalham isso, do acontecimento do incesto e das punições que esse fenômeno traria, não só para o próprio casal, né, de incestuosos, mãe e filho, ou pai e filha, você teria não só punição do casal, mas às vezes, inclusive, punição da própria sociedade que permitiu esse acontecimento. Tudo isso para falar o seguinte, que o Lévi-Strauss, ele vai abordar o xamã, que seria o pajé das tribos, assim como o xamã na África, né? Você teria a figura do xamã como o curandeiro, que a partir da enunciação de palavras curativas, ele funciona como um ser capaz de efetuar um corte naquela relação de adoecimento incestuosa. Então, no adoecimento de uma família, você teria justamente o advento da figura do xamã como um ser capaz de efetuar um corte a partir de palavras e a partir de gestos no âmbito desse contexto de adoecimento. O xamã como faz uma cirurgia numa família que está doente por conta de uma relação simbolicamente incestuosa. O que o Lévi-Strauss vai falar, em outras palavras, é que o xamã, ele tem a mesma função simbólica de um terapeuta ou médico. Mais especificamente, ele vai falar que um psicanalista. Ele vai comparar que o xamã faz a cura a partir de palavras e gestos, e o psicanalista, ele vai fazer a cura a partir de um silêncio. O psicanalista, ele ouve o paciente e aí ele permite ter a cura. Mas é exatamente o mesmo funcionamento. Enquanto um tem a palavra mágica, a palavra encantatória, o gesto encantatório, o outro, que é o psicanalista, tem o silêncio. Mas o objetivo é o mesmo e o funcionamento é o mesmo. Por que a palavra funcionamento é importante aqui? Porque, justamente, o Lévi-Strauss trabalha esse contexto como se fosse passível de ser compreendido matematicamente. Né? Você teria exatamente a figura de um totem ou a figura de um xamã enquanto símbolo que funciona como capaz de castrar aquelas figuras que se sentem no direito de usufruir eroticamente das filhas ou dos filhos. A palavra castração pode parecer forte nesse contexto que é de relações humanas, né? Quando a gente usa a palavra castração, a gente, na sociedade, no senso comum, a gente fala de animais domésticos, né? Então é muito recomendado castrar a gata para que ela não seja um vetor de reprodução de filhos que não vão ser benquistos. Castrar o cachorro. O que quer dizer castrar no âmbito do ser humano? Quer dizer você efetuar um corte numa pulsão desenfreada, digamos assim, né? Num contexto de uma força erótica que teima em ficar endogâmica. Ou seja, enquanto você tem na exogamia, né, o contexto de reunião de casais a partir de famílias diferentes, na endogamia você tem o oposto, você tem a formação de casais a partir de uma mesma família. E aí você tem o contexto de adoecimento. Então, para a efetivação da cura, você tem que ter o relacionamento
de famílias diferentes para se formar um casal. E aí isso chamou muita atenção do Lévi-Strauss, como isso teria funcionado nas tribos indígenas e nas tribos africanas. Ele vai desenvolver todo o trabalho dele a partir desse contexto. Então, a antropologia estrutural surge a partir desse contexto. Agora, por que é importante a palavra estruturalismo na nossa aula de hoje? Por conta do seguinte, esse mesmo termo, o estruturalismo, ele vai ser usado hoje em dia no contexto de uma luta antirracista. Então, a gente fala muito cotidianamente que o racismo no Brasil é estrutural. Então, o racismo no Brasil é estrutural. O que quer dizer isso? Quer dizer que, no contexto tanto da filosofia quanto da sociologia e da antropologia contemporâneas, a gente vai ter a identificação de que o termo estrutura, ele pode dizer respeito não apenas a esse contexto que o Lévi-Strauss identifica, mas no contexto de toda e qualquer instituição. E aí o termo instituição, ele vai ser trazido no sentido de possível, de ser pensado toda a reunião, toda conjunção, digamos, toda a junção de seres humanos com o passível de ser uma instituição. Então, a gente tem a instituição familiar, né, seria uma instituição, a instituição familiar, o primeiro contexto em que o ser humano ele é acolhido por uma família, ou por uma escola, por uma creche, você tem uma instituição aí para organizar, né, ou melhor dizendo, para organizar o infante, o bebê, quando nasce, ele nasce totalmente desamparado, né, tem um desamparo aí do bebezinho recém-nascido. E aí você tem que ter uma instituição para cuidar desse recém-nascido, de modo que ele possa advir adulto. E isso que é um trabalho, hoje em dia a gente fala na psicanálise, é um trabalho de 25 anos. Então, não é qualquer instituição. A instituição familiar é uma instituição que tem que ser duradoura a ponto de permitir que um ser humano vire adulto em 25 anos. Nem sempre isso acontece. E aí a gente tem o pensamento de Freud para mostrar que o estabelecimento de uma instituição que dure 25 anos para permitir o advento de um adulto é uma raridade. Apesar disso, a gente tem outras instituições. A instituição familiar, ela é um primeiro contexto que vai, pelo menos, tem que, né, pelo menos permitir o advento da inserção desse ser humano em outras instituições. Então, a gente tem instituição familiar, a gente tem instituição escolar, né, a gente tem instituição de trabalho. Cada uma dessas instituições vai permitir o advento de um aprendizado, ou de uma acolhida, né, simbólica. E aí, quando a gente fala que no Brasil a gente tem um racismo estrutural, a gente está falando que em quase toda a instituição brasileira a gente tem o asseveramento, a gente tem a contextualização, a reafirmação de uma doença que está presente na sociedade brasileira, que é o racismo. Então, quando a gente fala, olha, o racismo é estrutural no Brasil, a gente está dizendo que toda instituição, ou pelo menos quase toda instituição brasileira, né, toda instituição, posso dizer sem medo de errar, toda instituição que não cuida desse fenômeno que acontece no Brasil, o racismo,
né? Toda instituição, mesmo instituição familiar, que não tem atenção a esse acontecimento, esse evento que acontece, a separação das pessoas a partir da cor e a valorização da pessoa que tem fenótipo branco, em detrimento da pessoa que tem fenótipo negroide, né, as traços negros, acontece, se ela não tem cuidado para atenção disso, para isso que isso acontece, que os negros são considerados de menos valor, ele vai reproduzir esses valores. E aí a gente tem a história, né, mostrando como que essa ideologia do racismo foi criada artificialmente no Brasil. Então, a gente não tem... O racismo é uma doença, não é um dado da natureza, e a gente tem a história mostrando como que se deu a instituição do racismo no Brasil. A princípio, a gente teve, em 1888, a assinatura da lei que tornou a abolição da escravidão algo instituído no Brasil, mas no mesmo momento que você tem a assinatura da Lei Áurea, você tem uma série de contextos de asseveramento das condições de subalternidade da população negra. Então, você tem a assinatura da Lei Áurea, mas você vai ter uma política de embranqueamento da população que tem direito à dignidade no Brasil. Ou seja, enquanto para os brancos, segurança social, e até um ato falho, eu ia falar segurança sexual, mas também, né, nesse contexto de estruturalismo que a gente está falando, enquanto aos brancos é dada o direito de reprodução, digamos assim, de ter filhos com segurança, a população negra é o oposto. E a gente tem uma política de escorraçamento da população negra por parte das instituições do Estado. E isso pode ser rastreado na história do Brasil. Então, faz menos de 25 anos, aqui eu tenho até um livro bacana para a gente mostrar, que é 25 anos do Movimento Negro. Esse livro é de um fotógrafo genial, que é o Januário Garcia. Cadê? Fazer uma propagandinha aqui. Januário Garcia tem nesse livro aqui a documentação de um trabalho, que é o trabalho do Movimento Negro, que tem já 41 anos, né, de luta pelo fim das condições de subalternidade da população negra. Obrigada pela pergunta, Vitória. O livro do Januário Garcia pode ser comprado no site dele. Então, é www.januariogarcia.com.br. Eu vou colocar aqui para a gente ver que maravilha que é o site do Januário. Inclusive, te agradeço muito pela pergunta, porque a maneira como a gente pode lutar contra o racismo é justamente elogiando o trabalho fantástico que os artistas negros realizam. Então, deixa eu colocar aqui essa... Maravilha de site, a página do Januário. A gente tem aqui, então, aqui o acervo, capas de disco, exposições, né? Só de olhar o site a gente já se sente mais feliz. Então, www.januariogarcia.com.br, fotógrafo negro brasileiro, aqui falando um pouquinho da trajetória dele, né, o acervo, as capas de disco, exposições, livros. É só acessar aqui, livros publicados.
Aqui em cima, talvez. Livros publicados. Aqui você aperta e compra. 25 anos do movimento negro. Tem esse também. Esse aqui, que é o Diásporas Africanas na América do Sul, onde a gente pode ver o contexto da luta pelo fim da escravidão em toda a América do Sul. Né? É maravilhoso. Que aí a gente tem o contexto daquilo que no Brasil a gente chama de candomblé. Em cada país em que teve a população da diáspora, a gente chama que a gente teve a população saindo da África para ser levado para esses países, a gente vai ter a religião, que em cada país vai ter um nome diferente. Aqui chama candomblé e nos outros países chama diferente. E aí nesse livro a gente tem as fotos de cada lugar. O Januário Garcia viajou para todos esses países, Argentina, Colômbia, Peru, Suriname, fotografando a população da diáspora. Esse aqui eu ainda não tenho, que é a história dos quilombos. Oxalá vai ter uma reedição e aí a gente vai poder aí ter acesso também a esse livro. A obra do Januário é fantástica. Ele aqui na década de 60 tem capas de discos incríveis, né? Essa aqui eu acho que é a mais famosa, essa capa do Belchior. Acho que não é da sua época, Vitória, mas você está convidada a procurar no Google, você vai gostar muito desse Belchior, esse artista. E aqui a gente tem, então, o trabalho do Januário de capa de disco. São muitas aventuras, né? O Januário, ele conta, ele está fazendo várias lives, aí ele, às vezes, ele tem a oportunidade de contar como que foi fotografar cada uma dessas capas de disco. Esse aqui, por exemplo, eu gosto muito dessa história, que é a história para tirar a foto do urubu que está na capa do disco do Antônio Carlos Jobim. Ele conta, o Januário, que ele foi com o Antônio Carlos Jobim no Recreio, que na época não tinha casa, não tinha residência. Eles foram em busca desse urubu, que era um urubu específico para ter na capa. E aí eles passaram um dia inteiro esperando o aparecimento do urubu para tirar a foto. E aí ele teve um contexto que foi um contexto racista. Os dois foram até um posto de gasolina, e no posto de gasolina o frentista não conseguiu entender que o Januário Garcia era um fotógrafo. Perguntou para ele uma coisa assim, um pouco irônica: você está procurando o urubu e você parece com ele, uma coisa assim. E aí foi uma experiência que o Januário trouxe para pensar essa desqualificação que o povo negro vem sofrendo com relação a tudo. Então, a gente pode ter esse exemplo como são lidas as pessoas negras no Brasil e como que a gente pode lutar contra esses estereótipos, né, em que tem a contínua restauração do racismo estrutural. E aí tem esse contexto, né, de você... Sim, foi sim, Vitória, uma luta. Aí a gente tem esse contexto que é o seguinte: como pensar filosoficamente o ser humano a partir desse contexto de instauração do que, para a antropologia e para a sociologia, vai ser chamado de racismo estrutural.
Porque acontece o seguinte, né? Na antropologia, na sociologia, esse fenômeno do racismo, ele é tomado muitas vezes como algo em si, né? Como um evento, é como se fosse uma doença que, para a gente poder tratar, a gente tem sim, a gente tem a lei. Então, no Brasil, a gente tem uma lei que torna o racismo um crime inafiançável. A gente tem no Brasil uma lei que torna obrigatório obrigatório o ensino da história e da cultura africana em toda escola, todas as escolas brasileiras. Então, a gente tem aí uma série de mecanismos de combate ao racismo. Mas será que a filosofia ela permite a gente pensar isso de outra forma? O que a gente tem na filosofia? A gente tem esse contexto de poder pensar o próprio pensamento. E aí a gente tem, justamente, a gente começou falando a aula sobre isso, a gente tem um perigo muito grande, que é o seguinte: quando a gente pensa o pensamento, será que esse pensamento ele se torna mais livre ou mais preso? Em outras palavras, de que modo a gente pode pensar o pensamento para esse pensamento ele ser só capaz de trazer liberdade? Isso é um pouco difícil quando a gente começa a partir desse contexto da sociologia e da antropologia. Por quê? Porque a gente começa falando, olha, a gente tem uma estrutura que é uma estrutura racista. Toda instituição brasileira, se ela não tem uma acolhida da questão do racismo, ela vai reproduzir o sistema, que é o sistema, a política de embranqueamento que tem lugar na sociedade brasileira. Quando a gente torna, digamos assim, a gente identifica a doença, parece que a gente não consegue lidar com ela em proveito da libertação, né? A gente está quase reproduzindo o esquema da estrutura, né? Poxa, a gente sabe que as instituições funcionam assim. Como que a gente pode desmontar essa estrutura racista? E a filosofia, ela tem como virtude, digamos, né, mostrar que o pensamento que tem origem no contexto das pessoas brancas é diferente do pensamento que tem origem no contexto das pessoas negras. E o pensamento que tem origem no contexto das pessoas negras é um pensamento mais alegre. É um pensamento que tem, como dizia o poeta, o Ali Salomão, eu estou estudando o Ali Salomão, que é um poeta, e ele fala: a alegria é a prova dos 9. E ele tem por referência um pensador negro. Mas é isso, o contexto é esse, né? De que a alegria é a prova dos 9 da população brasileira. A melhor forma da gente combater a tristeza não é identificar o triste, é a gente mostrar a potência da alegria. Então, eu considero que o Januário ele faz isso de uma forma sensacional, né? Que é essa forma mostrando na própria arte a potência da alegria do povo negro. É claro que isso não quer dizer que a gente vai ter que ficar alegre sempre, muito pelo contrário, quer dizer que se a gente pode ficar alegre, a gente também pode ficar triste. Faz parte, né, da nossa... justamente do contexto da liberdade, a gente poder ser triste ou ser alegre, mas da gente poder saber dessa potência de alegria, de como que isso é único na nossa, no nosso contexto sociohistórico. Porque, exatamente, se a população negra, no momento da assinatura da lei que tornou a cidadania
parte de todo brasileiro, toda pessoa nascida no Brasil, ela se tornou livre pela lei, essa liberdade não era exatamente fruto de uma natureza. Você precisaria justamente de um contexto de segurança social para tornar essa liberdade possível. E isso a gente pode ter agora a partir das lições que nos trazem o movimento negro. Eu quero trazer outro artista aqui que hoje de manhã, mais cedo, eu mostrei, para você ver outro exemplo de artista sensacional que nos ajuda a combater o racismo de uma forma gentil. O Távaro. Deixa eu mostrar aqui. O Távaro é um artista baiano que tem, acho que 26 anos e está trabalhando essas imagens. Olha que sensacional a obra do Távaro. Eu acho que só de ver as imagens a gente já tem uma postura libertária, né? A gente tem um convite a uma postura libertária, uma postura de que é possível a gente pensar que se a gente tem uma estrutura racista, por um lado, a própria instalação dessa estrutura pode ser um convite a se situar não em conformidade à estrutura, mas como combate a essa estrutura. E o combate, ele não deixa de poder evocar a liberdade. Então, quando a gente se permite pensar diferente desse contexto da estrutura racista, a gente já está combatendo o racismo. E aí você consegue ver o que nessa imagem, Vitória? Opa. Força, não é isso? O resgate das ancestrais. E da luta poder ser, inclusive, no âmbito da arte contemporânea, você tem uma luta que, quanto mais violenta for a imagem, mais capaz de mostrar a urgência do combate em termos de imagem, não é isso? Quando eu coloquei no Google artista contemporâneo negro, não tinha nenhum artista contemporâneo, o que nos fala a respeito de um contexto, que é o contexto do capitalismo neoliberal, que tende a reiterar, como fala o Mbembe, que é um filósofo contemporâneo, que acontece nesse contexto de capitalismo. Sim, o que você vê nessa imagem?
Não tem pressa, não. Uma garra, eu acho que é o termo preciso, né? Essa determinação de existir com garra, né? Que a gente chama no contexto da luta antirracista de resistência, né? É a garra, com certeza. Independente do espaço, do tempo e do espaço, essas ancestrais, que são todas mulheres, né? É oportuno a gente observar, elas vão estar existindo em conformidade a esses símbolos que aí a gente pode trazer para a nossa aula, que é o seguinte, na arte contemporânea, e desde a modernidade, a gente vai ter a instauração de um contexto que é do seguinte: você tem a separação entre política, arte, religião, né, e medicina. Então, você tem, no contexto da arte moderna, a gente vai ter o contexto de que a arte é separada da política, da religião e da medicina. A gente teria a estrutura da sociedade a partir de uma separação, né, que o Max Weber vai chamar de a diferença entre a solidariedade. Eu tenho a impressão que você já viu essa matéria em sociologia. De qualquer forma, a gente retoma aqui a diferença entre solidariedade orgânica para a gente observar exatamente isso, né? Como a sociologia trabalha de forma diferente da filosofia. O Max Weber, ou Durkheim, deixa eu colocar aqui para eu dar uma lembrada. Eu acho que é o Durkheim, exatamente. Desculpa, Vitória. Eu falei o Durkheim é um dos fundadores da sociologia. O Max Weber é o fundador, que ele vai trazer aí a construção da área da sociologia. O Durkheim é um sociólogo que vem posterior o Max Weber, e vai colocar que a gente pode distinguir as sociedades humanas em sociedades que são capazes de uma solidariedade, que ele chama. O que é solidariedade? É reunião, é junção. A sociedade, como a sociedade se reúne, como o ser humano se reúne. É a solidariedade, segundo Durkheim. E você pode falar que tem a solidariedade orgânica, em que você teria a sociedade funcionando como um órgão. E aí, por exemplo, você tem o hospital, que é a cabeça, você tem a escola, que é, digamos, o tronco, e você tem as mãos, que são as prisões. Ele fala orgânico porque ele chama que as sociedades que ele considera evoluídas funcionariam como um órgão humano. Então, você teria
a cabeça, por exemplo, o hospital, ou a escola mesmo, né, melhor dizendo. Você teria o tronco, que é o hospital, você teria as pernas, que são ou as prisões, ou a política, enfim. O Durkheim, ele constrói esse contexto para ilustrar que, enquanto você teria nas sociedades que ele chama evoluídas, um contexto que é de separação entre as instituições responsáveis pela educação, pela saúde, pela política e pelo aprisionamento, você teria nas sociedades menos evoluídas um funcionamento inorgânico, ou seja, você não teria separação. Então, para o Durkheim, e aí fique bem claro que eu estou criticando Durkheim no contexto da leitura que ele faz das sociedades, eu acho que é um equívoco absurdo dizer que você tem sociedades mais evoluídas e sociedades menos evoluídas, muito pelo contrário, aquilo que ele considerava e menos evoluída. Hoje a gente vai poder atestar que são sociedades mais evoluídas no quesito ecologia, ou seja, no quesito cuidado com a terra. Então, aquilo que no contexto do Durkheim, vou repetir, né? A gente está aqui, talvez, realizando um equívoco que é considerar um autor a partir de um anacronismo. O que quer dizer anacrônico? É sufixo de negação. Crônico é tempo. Então, quando você faz uma leitura, quando a gente faz uma leitura anacrônica, a gente está fazendo uma leitura fora do tempo. Mas não tem problema a gente fazer essa leitura se a gente considera que a gente está fazendo um anacronismo. E aí eu estou criticando o Durkheim, que foi um sociólogo muito importante na época dele, no século retrasado, 1800 e pouco, por conta do seguinte: ele fará uma leitura que é a leitura que considera as sociedades tribais que trabalhariam segundo uma lógica que ele vai chamar de inorgânica. Por que inorgânica? Vou repetir. Porque ele considera as sociedades mais evoluídas, ele considera que nas sociedades mais evoluídas você tem o funcionamento da sociedade como um órgão. Enquanto uma instituição fica responsável pela saúde, outra instituição ficaria responsável pela escola. E assim por diante. Cada instituição funcionando bem, você tem um corpo, a sociedade como um corpo, um órgão, funcionando bem. Né? É uma metáfora que o Durkheim traz para pensar o funcionamento das sociedades. Então, se você tem um hospital funcionando bem, a escola funcionando bem, a prisão funcionando bem, você tem uma sociedade saudável. E o contrário disso, Durkheim vai falar, olha, as sociedades em que você tem um funcionamento inorgânico, em que uma pessoa apenas fica responsável pela escola, por ser escola, digamos assim, por exemplo, o pajé, o xamã na tribo indígena. Ele é um só tempo uma pessoa que é responsável. Aqui nessa foto a gente pode dizer que seria essa senhorinha, né, que seria responsável aí por ser a ancestral do contexto da foto. Uma pessoa apenas ficaria responsável pela medicina, pela religião, pela escola. Ainda que essa função possa vir a ser distribuída na sociedade, para um contexto, que é o contexto que a gente está chamando aqui estrutural, você tem a enunciação de uma pessoa como capaz de ser a memória de cura dessa tribo indígena. Então, assim, o Durkheim, ele está no contexto que é um contexto da ciência moderna, ele está querendo catalogar as sociedades em conformidade com aquelas categorias que ele
considera válidas, e aí ele vai colocar as sociedades tribais como inferiores com relação às sociedades urbanas. Ele vai fazer um elogio das sociedades urbanas e vai criticar as sociedades tribais. Hoje a gente sabe que é o oposto que se passa, né? Enquanto nas sociedades tribais a gente tem essa possibilidade de resgate de uma saúde, que é a saúde da terra, que é a saúde da ecologia, nas sociedades urbanas a gente tem a desconexão do sentido da terra que pode ter o ser humano no âmbito da saúde. Então, tudo isso para quê? A gente está falando. A gente está falando por conta dessa consideração. Eita. Eu tive um vizinho aqui com a timbalada na vitrola, que eu acho que tem uma propriedade, porque outra forma de resistência do povo negro, que eu considero a mais sensacional, é a música, né? De alguma forma, se a gente hoje pode dizer que a gente tem um lugar de resistência da população negra é através da música. São os tambores, né? São as vozes das matriarcas que revelam aí o poder ser, que é um poder ser sagrado. E é por isso que eu venho falar do Durkheim, por conta do seguinte: a gente tem hoje, na arte contemporânea, uma desconexão entre arte política, filosofia e religião. E é exatamente o oposto que se passa com relação às culturas de tradição cultural africana indígena. Então, a arte africana e a arte indígena, ela se dá ela se dá num contexto que é o contexto em que um objeto, uma coisa, digamos, né, que venha a ser considerado arte, um mesmo objeto, digamos assim, por exemplo, o colar que essa mulher está vestindo, essa mulher que tem a face pintada também é capaz de nos mostrar isso sobre o que eu estou tentando falar, é que num mesmo colar você tem a reunião de arte, filosofia, religião, medicina, acho que foi tudo, e política. Então, aquilo que na modernidade vai ser essa dissociação entre arte e política, sobretudo, no âmbito das sociedades quilombolas, no âmbito das sociedades indígenas, vai ser o reduto de uma resistência, em que um só objeto, uma mesma coisa, um só objeto considerado artístico, é capaz de invocar uma reunião, que é a reunião entre arte, filosofia, medicina, mas é a reunião entre deuses e mortais, entre mortais e imortais. Então, quando a gente tem esse contexto de reverência, né, das artes do povo negro, a gente tem a possibilidade de falar nisso, de falar de objetos de arte que preservam uma relação de sintonia entre arte e filosofia. Ou entre arte e política. Vamos ver outras imagens. É bem forte essa imagem aqui, né,
da obra do Távaro, mostrando mulheres em sintonia com a lua, com os astros, né, e enxergando o próprio corpo, não a partir do contexto que é da estética capitalista, que tende a falar que o corpo da mulher negra tem menos valor do que o corpo da mulher branca, e aí é até interessante a gente falar que o neoliberalismo, o capitalismo, ele não fala, é pior, né? Ele mostra através de sinais que são os sinais das propagandas, que são através do mercado de arte, como a gente falou mais cedo, né? É uma lógica que é uma lógica que se constrói a partir de uma lógica que é da competição. Então, se a gente fosse deixar guiar pelas propagandas das mídias da sociedade capitalista, a gente vai tender a enxergar o nosso próprio corpo como feio. Exatamente, Vitória, muito obrigada. Exatamente, é uma deusa tríplice essa imagem, né? Você pode dizer, maravilha, né? Você tem esse contexto, que são três, né? Fazendo uma invocação de um âmbito do divino. Então, nessa obra do Távaro, em específico, a gente tem esse contexto de reunião de deuses, no caso, uma deusa, né, ou deusas, e mortais, porque as mulheres que estão sendo, servindo, trazendo a imagem delas, elas estão no contexto que elas são corpos, né, elas são mortais, mas elas fazem referência a um âmbito que é o âmbito do divino. Maravilha. Vamos ver outras imagens do Távaro. Aqui essa imagem desse homem negro, feliz, né? Eu acho que fala um pouquinho desse contexto que a gente estava enunciando agora há pouco, da alegria do povo negro. Ele está num êxtase e ele traz dentro do corpo a natureza, a árvore, a nuvem, as pombas, a paz, né? O Távora, ele está nesse âmbito que a gente estava comentando de ter constantemente em sua obra essa possibilidade de evocar a reunião entre deuses e homens, ou entre deuses e mulheres, mais propriamente dito, né, que é um âmbito de realização da humanidade a partir do sagrado. É sensacional, né, essa possibilidade aí da gente pensar o contexto humano como um contexto de reunião de deuses e humanos. Por que é sensacional? Porque a gente, justamente no âmbito de uma história, que é uma história de afirmação da negação, né? Ou seja, são palavras que os filósofos, tem um filósofo que é o Renato Nogueira. Renato Nogueira, ele vai pensar muito o âmbito dessa, como a linguagem, como o vocabulário que a gente usa no senso comum, no cotidiano, ele tende a reproduzir o racismo, né? É muito importante a gente estar fazendo essa reorganização da nossa própria linguagem para conseguir ser livres, né? Para conseguir estar aí pensando a alegria de ser
negro, de ser negra, e de como essa história do povo negro, ela permitiu o trabalho, digamos assim, um trabalho que é um trabalho de resgate dessa relação com o sagrado, com o divino, que morreu no âmbito das instituições de poder que instauram a política de branqueamento. Então, a gente poder falar sobre isso hoje, que é dia 13 de maio, é sensacional, por conta de a gente poder lembrar que, ao mesmo tempo em que a população negra foi excluída das instituições de cuidado que o Estado brasileiro permitiu surgir, então aí a gente tem, na história brasileira, a instauração de uma política que foi das próprias elites brancas de manutenção da exclusão da população negra. A gente tem, simultaneamente, um movimento que foi dos excluídos buscarem incessantemente um contexto que é o de resgate das raízes africanas e indígenas, no caso da população indígena. Então, é fantástico que a gente tenha isso, que simultaneamente a exclusão propagada pela população branca, elite branca brasileira, né, que se fez guardar por uma estrutura que é a estrutura de poder do Estado. Então, a gente tem um Estado historicamente racista e a gente tem um Estado que são os homens brancos fazendo leis para proteger a população branca. Uma hipocrisia, né? A gente pode dizer um movimento que muito a partir de muita luta do movimento negro está podendo ser aos poucos desmontada, né? Está podendo se tornar evidente como que a gente tem o racismo estrutural na sociedade brasileira. A gente tem um contexto que é as populações que foram expulsas desse contexto de privilégios passados de geração em geração. A gente tem um contexto de resgate da alegria de ser, da música, da alegria de ser a partir da liberdade que só a natureza permite. E é sobre isso que a gente pode falar no âmbito da filosofia, justamente. Porque se na antropologia a gente vai ter um contínuo movimento de luta contra as estruturas de poder que instauram o racismo, na filosofia a gente não pode fazer isso, porque a filosofia ela tem um movimento que é de resgate daquilo que pode ser mais potente com relação à própria luta. E aí, o que pode ser mais potente? É o amor. A própria palavra da filosofia, a própria palavra filosofia já fala desse contexto da filosofia, né? Filo, amor, sofia, saber. Então, que modo de sabedoria que se realiza a partir do amor? É nisso que eu encontro, assim, eu vejo essa sintonia entre a arte e a filosofia no contexto da luta contra o racismo. Porque ambos, né, tanto na arte quanto na filosofia, a gente pode ser feliz. Né? E não tanto, eu acho que na antropologia e na sociologia que a gente conhece, assim, tem exceções, né? Talvez a maior exceção seja a Lélia Gonzalez. Inclusive, eu gostaria de trazer aqui a foto do Januário Garcia, porque todas as fotos que a gente tem da Lélia Gonzalez aqui, ó. Deixa eu colocar aqui.
todas as fotos a gente tem da Lélia Gonzalez, deixa eu colocar aqui, a gente deve ao Januário Garcia. Quem foi Lélia Gonzalez? Foi uma antropóloga, filósofa, que fundou o movimento negro. Ela veio de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro e faleceu há pouco tempo, né, em 1994, aos 59 anos, infelizmente muito nova, mas infelizmente ela deixou um legado, que é um legado sensacional, para pensar o contexto do povo negro como um contexto libertário. Então, um conceito que eu adoro dela, que ela vai permitir a gente estar nesse contexto, que é um contexto de libertação das amarras que a sociedade branca tende a nos colocar, tende a nos impingir, que é o conceito de pretuguês. Porque por muito tempo se leu a forma de falar da população negra como um erro. E aí a Lélia vem e fala, não é um erro você falar, no contexto, quando a gente fala, por exemplo, nós vai buscar uma peneira para peneirar. Né? Tem umas músicas que são assim, nós vamos buscar uma peneira para peneirar. É um contexto que a gente tem uma fala repressora que fala que é errado. A Lélia vai falar, não, isso não é errado, isso é um modo de ser da fala da população negra que deve ser valorizada no seu poder ser. E aí ela vai trazer a noção de pretuguês, que não é mais o português de Portugal, é um jeito de falar que tem contexto, que é o contexto das origens africanas, de que a gente tem que ter orgulho. E aí aqui estão as fotos da Lélia, a gente pode ver que toda a foto dela, quase toda a foto dela, ela está com esse sorriso fantástico. Então aí é um expoente daquilo que a gente está falando, que é a alegria de poder ser negro, de poder ser negra e de poder estar no lugar da luta, que é o lugar da dignidade. Né? Porque justamente o contexto dessa população, das elites brancas, que se arrogam como únicas detentoras do Estado brasileiro, únicas detentoras do privilégio de ser brasileiro com dignidade social, eles se tornam indignos no momento que eles fazem políticas que favorecem apenas as próprias famílias. E aí a gente tem, justamente, se a população negra é tomada como passível de ser excluída, a gente pode sair, a gente pode se deixar reservar, né? Ainda mais hoje em dia, que a gente tem aí uma política genocida com relação à população negra, à população quilombola, à população indígena. A gente tem o quê? A gente tem que saber se preservar. A gente não pode bater de frente e se achar também, considerar que sendo violentos, com relação àquelas pessoas que são violentas conosco, a gente vai conseguir trazer a essência do saber da filosofia negra. A gente pode saber que a essência da filosofia da sabedorias negras está nesse poder ser que é amável, que é amado, que consegue exalar o amor. Você veja bem, Vitória, eu não estou desdizendo daquelas pessoas que só conseguem ser violentas e que só conseguem fazer valer a política pelo fim do racismo a partir de armas e a partir de um contexto que seria um contexto de guerrilha, né? Quando você sai querendo bater no racista, você pega uma pessoa da Ku Klux Klan, digamos, porque hoje no Brasil a gente tem até isso, né? A gente tem elogio do nazismo e dos movimentos de elogio do extermínio da população negra. A gente tem isso no Brasil hoje. A gente chegou num fim
no fim da política solidária, né? A política que faz elogio da educação, da elegância, né? Da sabedoria, justamente, de que a gente está falando. Mas a gente pode saber que a gente não pode ser violento com as pessoas que são violentas conosco. E se a gente não consegue, exatamente, a gente poder, não é isso, Vitória? Fazer elogio do diálogo. E saber que, assim, porque exatamente a gente viu esse artista Távoro. O Távoro, ele tem imagens extremamente amáveis e capazes de fazer recordar desse amor, desse cuidado materno, desse cuidado que é sinceramente contra a ideologia da competição, né? Pela ideologia da cooperação. A gente tem também essa imagem que é fortíssima, né, de uma mulher negra com botox, que é esse enfeite da boca, com a orelha, na orelha também essa abertura que é do piercing, né? A gente tem, o contexto dela está segurando uma arma. Então, assim, o que acontece? A imagem é violenta e é interessante a gente poder falar disso, de que a imagem, ou seja, essa pele, digamos assim, da obra de arte, ela pode ser violenta. Então, a gente não precisa retirar a violência que nasce, né? Quando a gente vê uma atitude racista, quando a gente vê um movimento nazista no Brasil, a gente tem a raiva, né? A gente tem um contexto que é o contexto da violência, né? Quando a gente sofre violência, imediatamente a gente pode ter uma reação que é uma reação violenta. O que eu quero fazer nesses 2 meses? A gente pode saber que a gente tem modos de lidar com a raiva. Que a raiva, a gente não pode esconder a raiva, porque isso também causa adoecimento. Quando a gente reprime a raiva que a gente sente dentro e não traz para fora, a gente também pode adoecer. Então, o que essa aula de arte, de estética, pretende mostrar? Que a gente pode trabalhar a raiva através da arte. Isso que a gente vê fazendo de uma forma genial, por exemplo, o rap, né? No movimento rap, a gente tem, às vezes, letras de música extremamente violentas, né? Mostrando como é horrível o contexto de nazismo, como é horrível o contexto dessa elite branca que tende a permanecer no poder e não dá escuta para a população negra. E a gente tem isso, quando a gente ouve, a gente sente a violência que a população negra sofre. Ou seja, no rap, em geral, a gente tem essa potência de trabalho da violência recontextualizada no âmbito que é o âmbito artístico. Então, assim, mais especificamente no nosso contexto de sala de aula, o que eu gostaria que você trouxesse para a semana que vem, Vitória? Rincon Sapiência é um artista?
um rapper. Olha só que bacana, eu não conhecia. Obrigada pela recomendação. Vou ouvir hoje ainda. Ah, muito bacana. Eu vou conhecer. Agradeço pela dica, Vitória. Então, assim, vou ouvir. Ponta de lança. Ah, legal. Vou ouvir, sim. Na semana que vem a gente, de repente, começa ouvindo juntas esse artista, que eu já admiro só por você recomendar. Então, assim, a gente, durante esses 2 meses, a gente vai estar até junho trabalhando estética, ou seja, leituras possíveis das obras de arte. E aí eu quero que você, Vitória, decida por uma forma de obra de arte. Hoje a gente viu até mais uma, além dessas aqui. Então, escultura, desenho, fotografia, cinema, ou dança, poesia, teatro, música, ou colagem. Você escolhe uma dessas formas de arte para estar trabalhando até junho. E aí a nossa avaliação vai ser com base nesse trabalho. Maravilha. Pode ser os dois, tá? Pode ser poesia e dança. Ih, caiu. Pode ser. Fico feliz de saber que você gosta de dança. É maravilhoso poder trabalhar dança agora nesse contexto de quarentena, né? Em que a gente tem que ficar em casa, e aí poder trabalhar dança é genial. Ah, então, deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo sabe dançar, tá? Então, a gente falar assim que a gente não sabe dançar, talvez também é um contexto de, assim como Sócrates fala, só sei que nada sei, a gente pode falar, só sei dançar que eu não sei dançar. Porque todo mundo sabe dançar, então a gente parte desse pressuposto que quando a gente fala que a gente não sabe dançar, a gente está tendo como parâmetro uma ideologia que quer destituir a gente da nossa potência. Então, todo mundo sabe dançar. No momento que você está ouvindo, e na escuta, às vezes, a gente já tem uma forma de dança. Até quem não tem audição, a pessoa que é surda, às vezes só na frequência, né? Eu gosto muito de um trabalho que é de os terapeutas que atendem as pessoas surdo-mudas, que os surdo-mudos, eles adoram ouvir música, mas eles ouvem de uma forma diferente que a nossa, que eles ouvem somente a partir da vibração. E aí, quando a pessoa que é surda e muda, ela sente a música, ela já começa a dançar, porque a forma dela ouvir é já se sintonizando com a vibração da música. Então, não se preocupe, todo mundo sabe dançar, né? Você trazendo só a audição, talvez já seja aí uma forma de dança. A gente está aqui para aprender juntas. Eu que agradeço. Então, assim, a gente fica combinado assim, de estar pensando formas de resistência, né, formas de ser feliz a partir da arte, para a gente estar juntos nessas aulas aí até junho. Então, hoje a gente trabalhou um pouquinho de antropologia estrutural, a gente pensou do que significa essa noção de estruturalismo, racismo estrutural. Foi uma delícia estar com você nessa
oportunidade da gente estar fazendo aí um pouquinho do que é capaz de libertar a nós e a sociedade brasileira de uma forma mais ampla. Então, vou te agradecer a presença, a participação, te deixar um beijo no coração e até semana que vem. Até! Tchau, Vitória. Até semana que vem. Para você também. Tchau. Mais um dia de luta em sala de aula. Beijo no coração.